meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como você está? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Nós estamos iniciando mais um Gotas de Refrigério, é um programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. E vamos hoje dar continuidade numa série que estamos falando sobre os estágios da vida do cristão. Amém, queridos? Eu quero te convidar agora para louvar o Senhor, adorar ao Senhor, com o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Canaã. E depois nós vamos voltar para uma breve meditação da Palavra de Deus em cima desse tema, né? Os estágios da vida do cristão. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor. A minha confiança está em Ti. Tu és o plano melhor para cada um de nós. Aleluia. Força do caminhar, continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar.
Tu és plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. A mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Glórias a Deus, meus amados, que bom, né? Estarmos juntos, louvando a Deus, é sempre bom essa comunhão, né, irmãos? Glórias a Deus. Queridos, vamos à palavra de Deus então, dando prosseguimento nesse tema que estamos falando sobre os estágios da vida do cristão, baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, e hoje nós vamos ler o verso de número 4, somente o verso de número 4, que é o segundo estágio da vida do cristão. No passado, no programa que passou, nós falamos sobre água nos artelhos, que é a caminhada, o início da caminhada cristã. Hoje nós vamos falar do segundo estágio. Versículo 4 diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Águas pelos joelhos, segundo estágio da vida do cristão, águas pelos joelhos. Queridos, isso nos remete a o que você faz de joelho na igreja, no seu quarto. O que você faz de joelho? Oração, né? Isso nos remete à vida de oração. Queridos, o cristão começa a caminhar com Deus, que foi o que nós falamos no programa passado, começa uma nova caminhada com Cristo, começa entrando pela palavra, entendendo a palavra, obedecendo a palavra. Aí, ele vai para o segundo estágio, que é entrar na comunhão e na intimidade com Deus. Ele vai fazer ele vai desenvolver uma intimidade, uma amizade profunda com Deus, com o Espírito Santo. Através de quê? Através de andar com Cristo na sua palavra, obedecendo e conhecendo a palavra e se entregando na presença do Senhor em oração. Amém, queridos? Se entregando na presença do Senhor em oração. Eu quero ler com você no livro de Lucas, Evangelho de Lucas 5, 15 e 16. Lucas, capítulo 5, versos 15 e 16, diz assim, ó: mas a sua fama, a fama de Jesus, se espalhava ainda mais, se ajuntavam muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado de todas as suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Amém? Olha, ninguém melhor do que o Senhor Jesus para nos dar o exemplo da oração, né? Nós vemos aqui o Evangelho de Lucas, né? O Lucas contando para nós que Jesus estava sempre no meio de multidões, eram multidões e multidões que procuravam o Senhor Jesus, e eles ouviam seus ensinos, e eles eram curados pelo Senhor Jesus, eles eram libertos pelo Senhor Jesus, e aí era aquele culto de avivamento, era aquele culto pentecostal, aquele culto de evangelismo, muita gente sendo curado, se convertendo, se entregando. Aí quando acabava o culto, o Senhor Jesus se retirava para lugares desertos, ora na praia, ora no monte, e ele ia fazer o quê? Ele ia orar. Sendo o Filho de Deus, sendo o Messias, sendo o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, ele tinha necessidade de orar? Fala a verdade. O Espírito Santo de Deus estava com ele toda hora, todo dia,
e ele era o próprio Deus encarnado ali, mas ele ia orar. Ele ia orar primeiro para ter comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, e ele ia orar também para dar exemplo para os discípulos, para a igreja, né? Que não basta só você ser usado para curar os enfermos, não basta só você ser ouvido por multidões, você ganhar almas e almas para o reino de Deus, não basta só isso. Você tem que ter o teu momento de deserto, você tem que ter o teu momento de solidão, de solitude, para orar, buscar a Deus, desenvolver a sua vida de oração, né? É muito importante, queridos, através da oração é que o cristão adquire experiências com Deus, né? A comunhão com Deus. A oração é um diálogo. Você fala e você ouve. Você fala e você ouve. A oração é um diálogo. Você fala com Deus, você fala com Deus. Olha, amados, eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo quando eu comecei na caminhada de oração, que eu orava, falava tudo que eu queria e amém, e levantava, ia embora, dar continuidade nas atividades do meu dia. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim: você fala na oração e você sai correndo, espera para ouvir, espera, porque eu vou falar com você. Abre a palavra, lê a palavra, ouve a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é ouvido, orelha, matéria, física, não, é ouvido espiritual, sensibilidade para ouvir a Deus. Queridos, a oração está ligada à sensibilidade. Ninguém ora se não tem sensibilidade com Deus, porque senão você vai se sentir perdendo tempo, você vai se sentir um doido, alguém falando sozinho, né? Um bobão. Tudo isso o diabo tenta falar para você na hora da oração. O que você está fazendo? Gastando tempo aí de joelho. Você parece um bobo, falando sozinho. Está falando com as paredes? Não, queridos. Você está falando com Deus e você vai ser respondido por Deus. Louvado seja Deus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 17 e 18, eu quero ler para você e aqui vou encerrar a meditação de hoje. Amém? Tessalonicenses 5, verso 17 e 18. Orai sem cessar, sem parar, sem interromper. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Orai sem cessar, né? Esta é a vontade de Deus. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer falar conosco, né? Deus quer que você entenda que Ele responde a tua oração. Mas para Ele responder a tua oração, você precisa orar. Para Ele responder as suas dúvidas, você precisa perguntar. Para Ele chegar perto de você, você precisa ficar na presença dEle. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Através da oração, você se achega a Deus, né? Então, queridos, o segundo estágio da vida do cristão, baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, é: Ezequiel entrou pelas águas e as águas foi até os joelhos. Vida de oração. Amado, entrega-se à oração. Você vai ter experiências na sua vida que você nunca teve. Eu faço um convite e eu faço um desafio para você, para entrar numa vida de oração constante e profunda. Eu duvido que a tua vida vai ser a mesma. Eu duvido que você não vai ter experiências profundas com Deus na sua vida se você entrar numa vida de oração. Amém? Então vamos aceitar esse segundo estágio da vida do cristão, entrar na vida de oração com Deus. Amém? Jesus pregava, curava os enfermos, libertava os oprimidos de Satanás, mas depois ele se retirava e ia orar. Nós precisamos orar. Amém? Vamos orar então e dizer para Deus que nós queremos entrar na vida de oração. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor,
por estarmos discorrendo o tema, Pai, dos Senhor, estágios da vida de um cristão. E hoje falando, Senhor, das águas no joelho, que o profeta Ezequiel viu na visão, que diz respeito à vida de oração. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós sabemos que em nossa carne nós não temos força e nem temos vontade de orar, porque a Tua palavra diz que a carne, ela luta, ela milita contra o Espírito. A nossa carne não quer orar, mas o nosso Espírito precisa da oração. Senhor, nos ajude a nos dedicarmos, nos entregarmos à vida de oração. Nós te pedimos isto, Pai. Tenha misericórdia, nos ajuda a entrarmos na vida de oração para termos comunhão com o Senhor e provarmos as experiências profundas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Isto nós oramos e te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, olhem, um minutinho só, já estou encerrando. Eu quero fazer um convite para você, não é? Já que hoje estamos falando de oração. Olha, em março de 2024, se Jesus ainda não arrebatou a igreja, né? Nós vamos ter um encontro no interior de São Paulo, em Águas de Lindóia, num hotel maravilhoso. Vamos ter um encontro dos guerreiros de oração, né? E eu quero convidar você para ir conosco. Vai ser um seminário de oração. Vamos ter o culto do cenáculo, onde nós vamos orar um pelos outros. Os profetas vão dar lugar e vão profetizar. Enfim, o Espírito de Deus vai nos envolver ali através da oração. E nós vamos aprender um pouco mais profundamente sobre a oração, né? Que é o oxigênio da vida do cristão. A palavra é o alimento, é o pão. E a oração é o oxigênio, né? O cristão não pode viver sem a oração. Então, vamos conosco nesse encontro e eu quero lançar esse convite. Se você quiser ir, entre em contato conosco na Igreja Canaã e você vai ter todas as informações. Ou então, entre no site da Igreja Canaã, tá certo? Lá você vai em eventos, você vai encontrar o evento do encontro dos guerreiros de oração. Faça a sua inscrição e vá conosco, vai ser uma grande bênção. Amém, queridos? Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus. Final de semana de graça, de paz na tua vida. Shalom, shalom. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.